Oi, pessoal do Bytes e Cargas. Como todos sabem, estamos no mês da mulher. E nada mais importante que trazer uma mulher aqui hoje para conversar com a gente sobre a experiência dela na carreira de gestora de segurança num setor esse aí, vocês entenderam, por homens. E a gente está aqui, vai ter essa conversa com ela. Eu estou aqui com a Luciana Pinelli. Lu, Obrigada. muitíssimo obrigado por estar aqui, visitar aqui o estúdio, estar aqui com a gente para essa conversa. Super. Não, Fábio, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, uma honra. E vamos conversar. Acho que a gente tem bastante papo sobre a mulher na segurança e o papel da mulher em geral, né, no ambiente corporativo. A gente avançou muito, mas ainda tem bastante oportunidade. Com certeza. E Então, já vou obrigada. começar a pegar você aqui. Vou já começar a pegar a Lu. Opa! Com todo respeito, uma esposa da Lu, tô brincando. Lu, quem é a Lu? Para o pessoal que está ouvindo aqui, algumas pessoas que não a conhecem ainda, quem que é a Luciana? Bom, vamos lá. Eu sou engenheira de formação, sou mãe de 3 crianças, um de 8 e gêmeos de 4 anos, sou esposa, trabalho numa empresa de consumo. Comecei minha carreira mais na engenharia mesmo, engenharia de processos, toda a parte de otimização de processos, Lean, enfim, melhorias. Depois, em bens de consumo. Depois migrei para automobilística, um ambiente super masculino, que é o que a gente também vai abordar hoje. Ainda em processos. Migrei para a parte de gerenciamento de projetos, né, de lançamento de produtos. Voltei para bens de consumo, continuei com o lançamento de produtos. Foi aí que eu migrei para gerenciamento de riscos, né? Na empresa que eu trabalho, gerenciamento de riscos era uma função nova. Então, foi muita oportunidade, assim, de conhecer não somente a função, mas, assim, muito contato com diversas funções da empresa. Então, toda a parte de gerenciamento de crises, gestão de segurança na cadeia de supply chain, business continuity plans, risk assessments, tudo isso fazia parte do meu escopo de América Latina nessa função. E foi aí que eu comecei a ter mais contato com a segurança em si e acabei chegando em segurança corporativa, né? Então, hoje, o meu escopo é muito mais relacionado à proteção, né, das pessoas, dos ativos, proteção de executivos, viajantes, eventos, enfim, tudo que compreende dentro da segurança corporativa. Lu, deixa eu te falar uma coisa. Você já começou matando aqui a conversa já. Engenheira, já também é uma área que realmente a gente não vê muitas mulheres, nada contra, mas a gente até quer mais mulheres na área de engenharia, com certeza, que é uma área de exatas, a gente sabe que é uma área também, ainda tem muito, um pouquinho ainda, acho que ainda de tabu, mas diminuiu bastante, graças a Deus, mas ainda tem um tabu. Como é que uma engenheira cai na área de gerenciamento de risco? Fiquei curioso agora. Como é que você caiu na área de gerenciamento de risco e segurança, dona Lu? Olha, assim, eu fiz engenharia de produção, né? Não é uma engenharia super específica, como, enfim, mecânica ou outros tipos de engenharia. Desde o início, de fato, já era uma engenharia que tinha mais mulheres do que as outras, né? Ainda não éramos maioria, acho que até hoje não somos, mas tinha mais mulheres do que as outras, desde a época da universidade. Entrei para trabalhar na parte de engenharia de processos, ainda que numa empresa que tem bastante mulher, mas ainda era maioria homem. Então, assim, essa parte do contato, né, de ser maioria homem, isso já está desde o início da minha carreira, não me impacta tanto, eu acho, eu diria dessa maneira. E aí trabalhei em operações, foi numa transição um pouco gradual, sabe? Um passo a passo, aprendendo. Eu acho que eu sou uma pessoa, eu me considero flexível, curiosa para aprender. Então, essas transições, para mim, foram muito naturais. Foram sempre de buscar conhecimento, buscar crescimento. Então, acho que foi isso, assim, transicionei para gerenciamento de projetos. E na parte de gerenciamento de projetos, foi quando eu comecei a trabalhar mais com gerenciamento de riscos, mais relacionado aos projetos, né? Os riscos, como mitigar e enfim, como prever, antever alguns riscos, né? E avaliar a probabilidade, impacto no lançamento de produtos. E foi daí que eu migrei para o gerenciamento de riscos, né? Do que a gente vê hoje mesmo na segurança. Então, foi assim, foi um aprendizado gradual e natural para mim. Na sua opinião, como você começou o gerenciamento de risco, security, como é que é comandar um grupo de security que é oh, maldita palavra, gente, estou com a dificuldade aqui falar Predominantemente. Predominantemente masculina. Como é que foi para você
entrar nessa área de security? Fala a sua experiência como mulher, mãe, engenheira e tudo mais. Como foi entrar na área de security? Olha, o que eu busco pessoas de referência, né, que possam compartilhar conhecimento comigo, parcerias dentro da empresa mesmo, assim, ouvir os stakeholders. Então, eu acho que esse aprendizado foi sendo construído ao longo do tempo. De cara, né, você chegar num ambiente com pessoas que, na maior parte, são mais velhas, são homens, né? Assim, sim, teve algum impacto no começo? Gera uma resistência inicial, sabe? Mas aí acho que vai da flexibilidade, do jogo de cintura, de aprender a valorizar as diferenças de cada um. E aí a pessoa também aprende a valorizar o que você pode trazer, né, para aquela relação, aquela relação de trabalho, o que você pode também contribuir, sabe? Então, é uma via de mão dupla. Você chegou a passar por alguma situação difícil nesse início de carreira, nessa transição para a área de security? Que você possa compartilhar Para a área aqui? de security, especificamente, não. Assim, foi uma área que eu fui muito bem acolhida. Que bom. Assim, como a minha função, né, em gerenciamento de riscos era uma função nova na empresa, eu consegui montar a minha equipe, né, do início. Então, também trouxe outra mulher. Não exatamente só porque era mulher, mas porque era a pessoa mais capacitada no momento. Então, éramos em 2 mulheres e 2 homens no início. E como eu montei a equipe, acho que foi todo mundo se desenvolvendo junto, aprendendo junto, todas as especificidades, o que fazia parte da nossa função, estabelecendo os limites, e foi bacana. Quando eu quando eu migrei... Quem sabe faz ao vivo, a gente grava. Quando eu migrei para a segurança corporativa, foi um pouco diferente. Eu senti um pouco mais de resistência no início, porque sim, o time já estava formado, bem consolidado, um time que já está há muitos anos, né? Pessoas que já estão há muitos anos na função, homens. Mas eu não senti uma resistência por ser mulher, acho que talvez porque eu era mais nova no ambiente da segurança, né? Então, assim, claro que eu sei e acho que vale entrar com a humildade de que você tem que aprender, né? E você, eventualmente, vai começar a contribuir, mas, inicialmente, ouvir, entender os processos atuais, né? Então, assim, senti mais essa resistência em relação um pouco à experiência do que ao fato de ser mulher. Essa foi a minha percepção. Então, e aí, aos poucos, a gente vai quebrando, né, essa resistência, conforme vai construindo a relação com as pessoas, e mostrando quem é você de verdade e tudo mais. E acho que deixando muito clara a estratégia. Eu tenho muito comigo, assim, que a gente tem que construir a área de segurança como... não somente aquela coisa, uma área de suporte do negócio, né? A gente tem que ser, assim, enablers do negócio. A gente tem que ajudar, a gente tem que ser parceiro, ouvir e construir juntos. Não sempre ser aquele roadblock, né? Exato. O pessoal fala assim, segurança vai travar tudo, né? Não, exato. Esse realmente faz uma grande diferença. Até os parceiros internos gostam, quando você muda o posicionamento. Né? Exato. E eu acho que isso está sendo cobrado, né, na empresa que eu trabalho, não só, né, de segurança, mas geral, assim, das áreas de serem, de suportarem o negócio, sabe? De serem motores e não freio, né? Sim. Então, a gente entender como a gente suporta, ter a estratégia clara do negócio, para onde a gente quer ir e como que cada área vai se encaixando para suportar o crescimento da companhia. Nossa, tá certinho, Aslu. Diz uma coisa, essa nova geração que está entrando, vamos chamar, acho que chamam de millennials, né? Os millennials. O que você recomendaria para essa geração feminina, millennials, que está entrando na carreira, que pode se interessar na área de segurança? Qual é o toque que você daria para esse pessoal? Você já deu alguns exemplos aqui, mas o que você recomendaria mais para esse pessoal que está tentando entrar nessa carreira que a gente já está? Fábio, no geral, assim, eu acho que o conhecimento específico da área é uma coisa que a gente ensina, né? Assim, a pessoa nova na área, a gente consegue ensinar. Eu acho que é muito importante o que a gente chama de soft skills, que hoje, na realidade, são os hard skills, né? Que é a parte de relacionamento, de parcerias, de aprendizado. Ninguém constrói nada sozinho, né? A gente vai em conjunto, eu acho que isso é super importante. Com a questão das redes sociais, todo o movimento hoje, né, online, as pessoas acho que perderam um pouco isso de ter essas conversas, de entender o outro, de saber ler o ambiente, né? Acho que é super importante saber navegar entre os níveis hierárquicos, como você se portar, né, na operação e também no momento que você está numa reunião com a liderança. Então, acho que isso é super importante, saber ter essa leitura das pessoas e manter os relacionamentos. Acho que isso é o mais importante para mim. Sim. Tá?
o conhecimento específico, depois a gente vai ensinando aos poucos, sim. Né? E moldando. Hoje a gente não pode nem falar mais que, né, línguas são diferenciais, eu acho que já é... Assim, é o básico, você tem que falar. Já é o básico, tem que saber falar outra língua. A gente já tem que começar fazendo, o jogo já é diferente, né? Eu trabalho numa empresa que é americana, então, né, a gente tem muita reunião em inglês, como eu sou responsável pela América Latina, eu também tenho muita reunião em espanhol, e isso me ajuda muito, né? Então, até assim, questão de exposição com líderes, né, globais e tudo mais, então isso já é uma coisa que, se você não tem, você acaba tendo um teto ali na carreira. Nesse caso, quando você teve um gestor, imagino que optou, falou, não, vou pegar a Lu, vou dar essa chance para a Lu. Esse gestor te apoiou nessa decisão, tipo, fazer essa transição para gerenciamento de risco? Como foi essa atividade do seu gestor nesse momento? Quando chegou para você, Lu, quero te dar essa pasta aqui, o que você acha? Olha, foi assim, foi uma posição que eu me apliquei, então na época conversei com a minha gestora, né, da área de gerenciamento de projetos, falei, olha, me interessei por essa área e tudo, vou me aplicar, vou ver o que dá. Ela falou, não, bacana, se aplica e tudo, e participei do processo. Eu concorri com pessoas que eram da área de gerenciamento de riscos, que eram da área de segurança, e fui aprovada. Então, assim, o meu gestor, né, que me contratou, o feedback que ele me deu na época, foi exatamente assim, o fato de eu já estar conectada com a região, com os líderes, saber do processo, porque a área de gerenciamento de projetos, ela me deu um background muito bacana também, né? Eu tinha contato desde a parte do desenvolvimento de produto até a distribuição, né? Até o centro de distribuição, passando por diversas áreas da empresa. Então, ter esse conhecimento da empresa, do nosso ciclo, né, dos nossos produtos, qual que é o nosso core da empresa, me deu a base para depois aprender o conhecimento específico da segurança, né, da gestão de riscos, do gerenciamento de crises. Então, toda essa parte específica eu aprendi, né, com o caminhão andando, assim, eu troquei a roda com o caminhão andando. Não teve tempo. Não teve. E, então, eu cheguei com essa bagagem mais do negócio, né, de operações, de supply chain, e aprendi a parte específica da função depois. Então, o que contou muito foi exatamente isso, foi a flexibilidade, a vontade de aprender, né? Sim. A questão dos relacionamentos, que, assim, já conhecia muitos dos líderes, então, a partir, né, você chegar e sendo uma função nova na empresa naquele momento, isso foi importante para a gente estabelecer certos processos, certos rituais que não tinham. Então... Você sabe por que eu toquei nesse assunto? Porque eu lembro quando pintou uma vaga numa das empresas que eu trabalhei, e essa vaga tinha já tinha uma supervisora, e essa supervisora, ela vai saber de que eu estou falando dela, ela decidiu mudar para o Canadá. E essa supervisora chegou e me procurou, falou assim, ó, eu tenho uma pessoa para indicar para me substituir. Opa, que bom. Quem que você indicaria? Olha só, ela falou assim, ó, tem 2 problemas. Falei, ela falando com você? Comigo. Para essa pessoa que ela ia indicar. Falei, tá, mas qual é o problema? Não, primeiro assim, então, mas antes você fala, quais são as qualificações dela? Ela falou assim, ó, a mulher é formada, eu já falei que era mulher, mas a pessoa é formada, a pessoa fala, acho que era 5 línguas, já falava, inclusive francês, inglês, alemão, caramba, 4, falava 5 línguas, tinha graduação, pós-graduação, sabe, um monte de... Sabe, assim que você falou, a pessoa tem um ótimo capital intelectual, ótimo, pode aprender. Tá, mas com tudo isso, qual que é o problema? Olha, ela é mulher, ok, sabe, você fala assim, igual eu, mulher, fala, tá, mas você também é mulher, fala assim, mas ela falou, eu lembro até hoje as palavras dela, ela é bem pretinha, tem problema? Olha só. Ela falou desse jeito, assim, ela é bem pretinha, tem algum problema? Eu falei, mas lógico que não. Jesus, amado. Não, mas não era culpa dela, mas era a visão dela naquela época, como as coisas mudam, e graças a Deus mudam. E ela falou dessa forma para mim, eu falei assim, não, pelo amor de Deus, eu quero, eu não me importo com essa questão. Inclusive, eu tenho, parte da minha família é preta. E eu falei assim, negativo, você pode trazer ela aqui, não tem problema nenhum. E a mulher ficou, ela sabe também de que eu estou falando dela, é uma pessoa maravilhosa, ela sabe quem é. Ela chegou, foi para lá, ficou como supervisora, depois se tornou gerente da empresa, quando a gente já tinha mudado, se tornou gerente,
trabalhou em outras multinacionais e hoje é gerentona de segurança também de um outro grupo internacional aqui no Brasil. Então, gente, eu perguntei do seu gestor quando foi fazer esse trabalho, porque às vezes a gente... olha como que se a pessoa realmente não procura separar esses pequenos... Coisas que são pequenas. Se você falar é mulher... Gente, não, esquece. Se a pessoa tem qualificação, tem que dar oportunidade. Tem que ser a pessoa certa para aquela posição, né? Acho que não tem que ser avaliado isso. Já é uma conversa, assim, ultrapassada, né? Eu diria. Eu sou muito sortuda de trabalhar numa empresa que tem muitas mulheres desde o nível operacional até na liderança, assim, em cargos de head de área, muitas mulheres. Então, e mulheres em quem eu me inspiro, sabe? Em quem eu sei que posso contactar, pedir, né, assim, ajuda, conselhos, enfim, dicas. Então, assim, sou muito sortuda nesse sentido. Eu acho que nesse caminho estamos muito bem, assim, né, no ambiente de divisão entre homem e mulher. Não é a realidade da maioria das empresas. Eu sei que não é a realidade da maioria das empresas. Ainda tem muita... Por isso que a gente vê muitos colegas, você também conversa muito com os colegas em várias associações de classe de segurança, tudo. Tem muitas que ainda passam muita dificuldade, ainda tem muito posicionamento machista, tem muito posicionamento ainda que acha que a mulher não tem condições de ser uma gestora de segurança. Então, a gente agradece pessoas como você, que são resilientes e estão mostrando que sim, vocês têm muito a acrescentar e muito para ensinar a gente. Tá? Então, isso é importante. E agora, vamos mudar um pouquinho o assunto para umas coisas mais alegres? Deixa eu contar só um exemplo que eu acho que... ótimo. Que aconteceu num momento... Uma vez eu estava fazendo uma entrevista e a pessoa me perguntou assim, mas essa posição tem, assim, 30% do tempo de viagens. Tem problema para você, assim, com seus filhos e tal? Na hora eu respondi, falei, não, olha, eu tenho uma rede de apoio super bacana. Sim. Minha mãe, minha sogra, minha irmã, enfim... que até sou muito agradecida, mas falei, não, assim, eu sei, né, na job description já estava isso, estou de acordo, por mim tudo bem. Mas depois eu fiquei pensando assim, será que se fosse um homem, essa pergunta sairia? Olha, você tem 3 filhos, tem problema ficar viajando? Provavelmente essa pergunta não... Acho que nem ia aparecer na pauta. Entendeu? Não ia soar assim, poxa, será que ela consegue viajar? Será que ela consegue dar conta? Acho que não teria surgido, sabe? Mas, enfim, respondi com a maior autoridade, porque, para mim, era, de fato, uma coisa que eu já havia considerado, então estava tudo certo. Também não é a realidade de todo mundo, nem todo mundo tem a rede de apoio, né, que suporta esse tipo de decisão, mas, de toda maneira, esse tipo de pergunta já demonstra isso, né? Já demonstra essa segregação. Ela é mulher, será que ela consegue? Ou será que ela tem a disponibilidade? Enfim, tem toda a questão, o filho ficou doente. Você sabe que tem uma colega nossa que ela falou que quando foi fazer uma entrevista uma vez, uma das perguntas durante a entrevista foi assim, você pretende ficar grávida? Ela respondeu, sabe, tipo, é uma pergunta que... É uma pergunta até coisa, mas você fica... Imagina você, Lu, se você estivesse fazendo entrevista agora comigo. Eu estou vendo aqui teu currículo. Nossa, Luciana, você tem aqui engenheira, trabalhou como PMO, tem experiência de GR e tudo, mas aí conversando, você pretende ficar... Você já tem 3 filhos, você ainda pretende ter mais filho? Como que você, mulher, receberia uma pergunta dessa natureza? É a resiliência para não responder na cara, né? Não, eu acho assim, eu sou uma pessoa muito transparente, então eu acho que eu responderia a verdade no momento. Então, assim, sim, pretendo, é um problema para você? Entendeu? Eu acho que aí tem que ser uma transparência de ambos os lados, né? Uma via de mão dupla, é um casamento ali. Você tem que ser a pessoa certa para a vaga e a vaga também tem que ser, né? A empresa que você está se aplicando também tem que ser certa para você. Se nesse momento você já viu que, nossa, que tipo de pergunta esquisita, será que esse é o lugar que você quer estar? Né? Acho que a gente tem que se perguntar mais e ser mais seletivo nesse sentido. Claro que eu estou falando de um lugar de privilégio, assim, né? Claro. De escolher. Mas eu acho que a gente tem que ser crítico nisso. Quando você é capacitado, quando você, né, tem todas as habilidades e tudo mais, e se você puder escolher, então que escolha o lugar que se adequa aos seus valores. Sim, né? Com certeza. De novo, né? Meio estranho, né? Tipo, uma pergunta, se uma pergunta dessa, você está lá no meio da entrevista, eu estou vindo aqui, e aí você pretende ficar grávida? Não te interessa.
Vem cá. Só pretendo, mais uns 5 ainda, tudo bem? Eu tô querendo montar uma escolinha de música, então, um time de futebol, sei lá. Bem, agora vamos focar numa parte super interessante da área de security, que eu acho super bacana. Travel security. Vamos lá, sei que você trabalha com travel security bastante. O que você está vendo de travel security na atual conjuntura dos fatos? Ó, lembrando, gente, estamos no mês das mulheres, 2026. Tem guerras acontecendo de um lado no Oriente Médio. Tem, deixa eu ver, guerra que também acontece, ainda está lá a guerra da Europa, ainda acontece nas regiões lá na Europa, né, principalmente entre Ucrânia e Rússia, Oriente Médio. Estou esquecendo de alguma guerra? Ainda não. Sei lá, fazia tempo que eu não via falar de tanta guerra em tanto lugar. A gente teve uma situação crítica no México recente, né? De México, violência. Guadalajara, quando assassinaram um líder do cartel. Lu, Travel Security, conta para mim, minha querida especialista nessa área, como foi para você esses últimos 2 meses? Fábio, para ser bem honesta, assim, aqui na América Latina, principalmente agora, né, depois da questão da guerra do Irã, do conflito, a gente reforçou algumas medidas, a gente está monitorando. Claro que aqueles países, né, da região do conflito, não sou eu que toco essa área, né, eu tenho um par em EMEA que cuida, eles estão bloqueados para viagem. Tinha algum colaborador da região que estava por lá naquele período, não? Nesse período? Em alguns países a gente tem um escritório em Dubai, por exemplo. Então, normal, porque todos gente, não é nada contra... É natural, muitas multinacionais têm colaboradores que acabam indo para outras regiões. Exatamente. E, infelizmente, caíram no meio do conflito. E em Dubai, por exemplo, a gente tem a maioria da população do escritório é estrangeiro, né, que trabalha lá. Então, sim, tem uma discussão toda, né, de proteção das pessoas, de entender a real necessidade e o que é possível fazer. Claro que também tem um impacto na cadeia de supply chain, né? Mas isso quem está tratando é o meu par de EMEA. Aqui em América Latina, a gente segue monitorando, né? A gente teve mais impacto no México com a questão da violência recente. A gente tinha uma funcionária que saiu com a sua família, não tinha nada a ver com o trabalho, ela estava em Guadalajara, ela saiu com a família para o final de semana, para um evento, e depois ela não conseguia voltar com os bloqueios que tiveram, né, nas estradas. A gente suportou, a gente deu, enfim... orientou qual que era o protocolo, o que ela podia fazer. Depois de alguns dias, né, ela permaneceu no hotel com a família, depois de alguns dias ela conseguiu retornar em segurança. Então, a gente suporta e monitora, assim. Então, em relação à guerra do Irã, ela está sendo gerenciada mais de perto pelo meu par. O que a gente está fazendo na América Latina a gente segue monitorando, até porque existem casos de possíveis retaliações, né, do que a gente chama dos lone wolves, né? Que pode ocorrer. Então, a gente segue monitorando a região para evitar qualquer tipo de ameaça para as nossas pessoas, para os nossos ativos, enfim. E reforçou nesse sentido, reforçou nossos protocolos, que eles estejam sendo cumpridos. Claro que isso já é, né, assim, feijão com arroz. Mas a gente fica mais próximo e monitorando nesses casos. Vocês têm algum sistema, quando eu digo assim, que você fala que você controla os viajantes para você saber, tipo... realmente onde que ele está posicionado, numa caso de emergência, vocês consigam contatar ele imediatamente, ou através de celular, ou mensagem, SMS, WhatsApp, whatever. Você tem alguma coisa que controla isso e te dá essa filtro, por exemplo? A gente sabe, aconteceu no México, a gente não estava esperando, você concorda? Sim. Mataram, já começou a retaliação. Já entra no sistema, você já fala assim, o seu country manager da região da América Latina... Luciana, quantas pessoas temos lá? Você já tem tudo esses Sim. Legal. A gente tem um sistema que ele já é vinculado com o sistema de compra e reserva de passagem aérea e hotel. Então, a partir do momento que o viajante já começa a fazer o booking, na realidade ele precisa de uma aprovação, enfim, para fazer essa reserva. A gente tem uma matriz de risco dos países, então países classificados como high risk, eles têm uma determinada exigência de aprovação maior do que um país de médio risco, por exemplo. Então, a gente tem monitorado todos os viajantes, né, assim, em tempo real, no sentido de qual país estão, qual hotel, qual voo que chegou e tudo mais. Então, a gente tem essa informação e a gente consegue ver, né, para os próximos dias quem vai chegar naquele país. Então,
Por exemplo, no México, quando aconteceu essa crise, foi na semana passada, 2 semanas atrás? 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, a gente viu as pessoas que estavam posicionadas, né, os funcionários locais, por exemplo, a equipe de vendas, que está lá posicionada em cada cidade, e também os viajantes, né, que estavam no momento, ou viajantes que iam chegar em 2, 3 dias, por exemplo. Você já consegue até mandar uma mensagem para eles dando um alerta antecipado. Isso. Até. E aí evita tal localidade, né? Então, essa área está num conflito, assim, assado, melhor não... Sim. Então... O sistema, vocês estão satisfeitos com o sistema que vocês estão sim, utilizando? Super. Tá. Eu conheço, tem um dos mais conhecidos aqui também é o iOS, né? Isso, International SOS. Esse é muito bom, eu recomendo também quem conhece esse sistema regime. Depois vocês me mandam jabá, viu, gente? Mas é verdade. O sistema é muito bom, funciona. Tipo, quando a pessoa busca, já vem todos os detalhes dos riscos, do que implica ver. O problema é que acho que a gente faz tanto esse trabalho de detalhar toda essa coisa. Aí quando você manda e-mail, eu fiz uma pequena pergunta para alguns colegas que foram viajar. Vocês receberam alerta? Receberam. Você abriu, imprimiu? Faz essa cara assim, tipo... Então, não. Então, às vezes cabe a gente também, Lu, a gente também ajudar no awareness, né, das pessoas. Certeza. Porque às vezes a gente deixar tudo, já mandou no automático, eu não sei se você faz campanhas, empresas, você já faz campanha, às vezes, quando viajantes para algumas áreas de risco. Tipo, meu amigo, você está indo para tal lugar, você leu a mensagem, você leu o texto, você sabe quais são os riscos do local. Então, eu vi essa mudança principalmente com esses últimos 2, 3 meses, que as empresas estão mudando um pouquinho, pressionando mais. Exatamente. A gente manda, sim, o pré-trip que é automático, advisor, né? Tipo, é automático, sim. A gente também manda uma mensagem, né, pelo sistema de comunicação interno, né, da empresa, e falando, olha, fique atento nessa situação, aeroporto, sua Você mala. viu o que aconteceu no aeroporto? Não é a gente que está falando, criticando, não. A gente viu que as redes sociais que saíram, os vídeos nos jornais, da imprensa. Você viu que invadiram o aeroporto lá de Guadalajara. Então, a gente está em praticamente, vamos dizer assim, vésperas de uma Copa do Mundo. Que vai ter jogos no México. Vai ter jogo no México. E vocês, não sei se a empresa que você trabalha vai ser uma das patrocinadoras da Copa do Mundo, mas muitos colegas nossos são patrocinadoras da Copa do Mundo e tem eventos com clientes, parceiros, o caramba, 4. Eu imagino que você já trabalham muito com essa parte também de eventos. A gente falou um pouquinho de Treva, falar da sua experiência na parte de eventos. Como é que vai fazer um evento com clientes e parceiros que se aquela pessoa que sabendo que o time de marketing a gente tem que dar dar uma awareness para eles tomarem os cuidados. Não é fácil, né, Lu? Não. Mas assim, eu acho que volta um pouco do que a gente falou no início, da questão da parceria entre as áreas, sabe? Eu posso falar muito pelo Brasil nesse sentido. Claro. A gente é bem parceiro da área de eventos, então, assim, no momento de um planejamento, a gente já começa a ser envolvido assim, faz um assessment inicial no local, depois tem todo um briefing para as pessoas do evento, a gente participa lá do evento também, então a gente teve recentemente uma convenção de vendas, o meu time estava lá, então acho que tem todo esse trabalho prévio e conectado com as áreas do negócio, acho que isso é o mais importante, porque se as pessoas nem estão te procurando como segurança para você participar da construção... É pior ainda. Aí você chega no final, aí você de fato vai ser um blocker, porque aí você vai falar, poxa, isso aqui não dá. Mas se você tivesse participado desde o início... Você já teria orientado de uma forma muito mais educada, vamos dizer assim. E fornecendo alternativas, né? Assim, olha, isso aqui não é bacana, né? Pelo ponto de vista de segurança, mas que tal a gente olhar por esse lado? Que tal esse outro local? Ou, enfim, né? E mitigando. Não, então, dessa maneira não vai dar. Então, como que a gente pode fazer? Que medidas extras a gente pode fazer para a gente mitigar esse tipo de risco? Então, acho que quando tem essa conexão... desde o início do projeto, né, do evento, enfim, acho que você consegue fazer uma coisa mais tranquila, mais fluida, sabe? Eu tive aqui, não sei se você teve a oportunidade, a Natália Picaglia, ela esteve aqui, ela é especialista em marketing. E ela deu umas aulas aqui pra gente aqui sobre as falhas de comunicação e marketing que as empresas acabam cometendo. Por que eu estou falando de evento? Que a gente está falando de evento. O que você falou cai com uma luva, porque se você não se envolve desde o começo, acaba acontecendo o que a gente vira o quê? Roadblocker. Exatamente. E todo mundo fica com aquela birra. Puta, tem que chamar aquele pessoal da segurança de novo. Security barra tudo. Mas por que ninguém chamou antes e você não se demonstrou atenção antes? Às vezes também falta do lado do gestor... proatividade, né? Falta do lado do gestor de segurança não esperar sentado lá receber um e-mail para ser convidado para uma reunião. Ir lá se apresentar. Eu falo, gente, é tão simples às vezes algumas soluções.
Você falou, você matou aqui, conhecer, se apresentar, ser o parceiro dos caras do começo. Exato. Aí você começa a ser a solução, não um problema. Exatamente. E aí já vi casos que o pessoal fez, quantos eventos corporativos que a gente já viu que deu errado aí nas redes sociais que o pessoal fez, ou porque contratou uma pessoa errada, ou porque fez um evento errado, deu errado. E casos de furto de malas em hotéis, em eventos. Gente, não é você sabe o que eu estou falando, porque você é da área de segurança. Não tem a coisa pior que tem que você chegar num evento, você convidou o teu cliente exatamente para melhorar as suas vendas, melhorar a sua imagem do cliente e roubam as coisas dele. Imagina, que feio, E até, gente, isso não é restrito aqui do Brasil, em tudo que é lugar. Hotéis de luxo, tem times de segurança fantásticos que muitos a gente conhece, né, Lu? Mas, gente, são pessoas, são quadrilhas que são especializadas exatamente em roubar. E se você não tem um time de marketing alinhado com um time de security, preparado para um evento que alinha com hotéis, eventos diferentes, o que acontece? Dessas coisas. Aí eu adoro... A gente deixa brechas para acontecer esse tipo de incidente, né? A melhor parte é quando ligam, quando você não está envolvida desde o começo, que já aconteceu comigo, muitas vezes aconteceu comigo lá, principalmente no começo. Fábio, teve um evento aqui, roubaram o laptop dos clientes. Que evento? Aí isso tá falando, agora o pessoal já sabe, faz muito tempo, mas os caras falam assim, que evento? Tá sendo um evento aqui no hotel tal, no Chico, às vezes a gente está fazendo aqui uma palestra, não sei o quê. Eles deixaram aqui as bolsas aqui dentro do evento. Levaram, acho que na época tinha umas 4, 5 bolsas, levaram numa das empresas que eu trabalhei. E aí o pessoal me ligando, falou assim, gente, desculpa, eu entrei há pouco tempo, não sabia. Vocês te combinaram com alguém, apoio, alguma coisa? Não tinha, era aquela orientação de awareness, né, que a gente está falando agora. Exato. Acho que essa parte da campanha é muito importante, né? Então, eu como responsável pela América Latina, eu tenho meus objetivos, né? O meu time tem os objetivos deles também, de reforçar essa questão da cultura de segurança e principalmente reforçar essa mensagem de que a nossa área é parceira do negócio, né? Então, isso está no nosso roadmap, né, para os próximos anos. Tem uma série de meios de comunicação que a gente, né, que o gestor de segurança pode usar. De repente, um canal, né, que tem a intranet interna, os eventos internos, você pegar um momentinho para falar sobre aquilo, sobre segurança. Então, enfim, essa semana mesmo, por exemplo, a gente teve uma reunião, né, a minha função, ela reporta dentro de Legal and Compliance, né? Legal. E a gente tem uma reunião a cada trimestre com todo o time, enfim. Eu usei 5, 10 minutinhos da reunião para falar do nosso sistema de alerta de emergência. Para aquele público, que é um público administrativo, e falei da importância de ter os dados atualizados, um telefone que a gente consiga contactar no momento de uma emergência, como que funciona o sistema, para que serve. Sim. Então, assim, a gente pegar esses pequenos momentos também, né, e utilizar para espalhar a mensagem da segurança. Acho que isso é super importante, né? Utilizar os canais que a gente consegue para atingir mais pessoas. Totalmente de acordo. Acho que está no caminho certinho, Lu, não tem nem o que falar. E tirando Awareness, Travel Security, BCP. Então, vamos falar de um BCP. Acho que a gente pode compartilhar aqui, conversar. Rio Grande do Sul, as enchentes do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos colaboradores que chegaram até a ficar ilhados, literalmente no telhado. E foi uma situação que acho que ninguém esperava. A última enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul, sem brincadeira, acho que aconteceu em 1920, ou 41. Lembrei? Olha como eu lembro. 1941 foi a última vez que teve uma enchente daquele proporções no Rio Guaíba, que alagou lá. Você também passou por PCP na hora, né? Olha, nessa situação específica do Rio Grande do Sul, a gente startou um comitê de crise, né? Tudo que o processo pede, né? Tem como protocolo. A gente não tinha funcionário direto impactado naquele momento, a gente contactou, mas estavam todos seguros, a família todos seguros. A gente tinha algumas pessoas, terceiras, que foram impactadas e aí a empresa forneceu uma ajuda, enfim, para o time que estava lá local. E produtos e logística de materiais, como é que foi? Aí Isso foi impactado, exatamente. Não foi? Aí a gente foi impactado. Só que, assim, o time rapidamente se juntou para entender o que era possível, né? Em termos de supply chain, como que a gente ia chegar, como que os clientes... Só que foi uma situação tão atípica, porque os clientes de lá também não estavam recebendo produto, porque eles não tinham, né? Enfim, o espaço foi bloqueado, enfim. Sim. Então,
Foi mais assim... Aeroporto fechado, porto, tudo fechado. Exato, foi mais um acompanhamento do time, né, tanto comercial quanto de supply chain, para entender as possibilidades, entender o que dava para direcionar diretamente. A gente trabalhou muito forte na época com a nossa veia social, assim, de ajudar a população, né? Então, de enviar produtos, enfim, da empresa para ajudar a população local e doações e tudo mais. E a nossa parte como indústria, né, e como comércio de produtos, a gente, enfim, foi trabalhando muito próximo aos clientes para entender o que era possível fazer, mas não estava mapeado, né? Acho que para ninguém não estava mapeado. Inclusive, como a gente reage nessa situação que é o mais rápido, né? É isso que é o CMT, né? O Business Continuity Plan, o Crisis Management Team, porque uma vez eu fiz um curso na Dupont que se chamava What's If, que em inglês é E se? Eu lembro desse curso que eu adorei, o Dr. Gilberto Sampaio. Um abraço, meu querido doutor. Um abraço, meu querido doutor. Você foi um professor. Ele deu esse curso pra gente. E aí, nesse curso de What's If, eu lembro até hoje, IC. Aí você começa a falar assim, tudo você coloca IC. E se não tiver polícia? IC. E, sabe, gente, eu adoro essa ferramenta, parece tão bobinha, mas ela te dá uma resposta tão positiva para análise de BCP, Crisis Management, que eu recomendo, e é da área de safety, não era focada em security, hein? Ela é uma área de safety que, obviamente, pode ser muito bem aplicada para a área de security tranquilamente e ajuda em todos esses processos. Mas que bom que vocês passaram por isso, mais uma experiência na lista. Você está falando check aqui na sua carreirinha aqui, check. Exato. Eu acho que é importante, né, para o BCP, seja de uma indústria ou de um centro de distribuição, enfim, né, acho que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui já deve conhecer, mas tem o BIA, né, que é o Business Impact Analysis, que é o que os pontos que você identifica como críticos das pessoas que estão ali, dos equipamentos, dos sistemas, das interfaces com outras funções, você identificar os seus processos críticos e para esses processos você ter um plano de ação, né, desenhado, é super importante, né? Então, e se esse laboratório aqui parar de funcionar, o que você vai fazer? Eu tenho um terceiro, mas você já tem contrato com o terceiro? Você já tem um fluxo estabelecido para colocar um pedido de compra? Não tem. Então, assim, na verdade, o seu BCP hoje ele não está ativo, né? Ele não está funcional. Você tem uma ideia do que você pode fazer, mas você não tem nada pronto. Exatamente. Você não tem um contrato já, tipo, pronto emergencial, se caso você tenha uma necessidade. Exatamente. Certinho. Acho que hoje muito se fala também de BCP de ingredientes, né? De matéria-prima. Raw material, assim, verdade. Eu tenho somente um fornecedor que está no Oriente Médio agora. E agora? E agora? Não, eu vou te dar um exemplo bacana agora, que você é da área de bens de consumo. Produtos que esse pessoal adora comprar agora, que está na moda, comprar... que vem lá daquela... Que eu fui até lá também, gente. Qual que é o nome do... Mar Morto. Como é que você traz agora? Se você tem um monte de cliente agora de produtos do Mar Morto, como é que você faz? Então... Nossa, Fica sem, né? É uma disrupção, você está certinha. Dona Lu, e a gente está falando aqui de um monte de coisa de BCP, Business Impact. Qual foi uma história que você pode falar assim que te marcou numa questão de crises que pode ser pequena, média? Crise o pessoal fala assim, não tem como quantificar. Uma coisa pode ser uma coisa pequena se transforma numa coisa grande é uma coisa pequena. Então, crise é crise. Qual que é uma que você pode falar, pô, essa aqui me marcou, Fábio? Acho que tem duas que eu posso citar, pensei em alguma agora. A gente teve uma curiosa que entrou um animal silvestre, um felino de grande porte, no site. É sério? E, na realidade, já era a segunda vez que aconteceu isso, mas eu não estava na posição na primeira vez, então eu só estava na segunda vez. Enfim, montamos o comitê de crise, né, com a gestão do site, envolvemos as diversas áreas, desde facility, nós de segurança, integrated risk management, enfim, né, EHS, a parte de safety, para definir as medidas. Enfim, tivemos que colocar ônibus interno, algumas pessoas foram recomendadas home office, tudo para proteger as pessoas, né? Evitar que... ataque, exato, que a gente não sabe como ele está se comportando, né? Exato, a gente tem uma área de mata preservada e aí eles entram para buscar comida, né? Eu acho que, só te contar essa história, mas eu acho que o que ela está falando aqui, gente, as pessoas falam, mas foi felino. Gente, quem viu recentemente o ataque de um zoológico
que eu achei incrível a falha de segurança. Que entrou uma pessoa dentro da jaula, né? Teve o que caiu da jaula, teve o outro agora. Uma menina estava com o pai visitando um zoológico e um casal de leões, né? Acho que era leoas. O que acontece? Eles tinham o gradil para visitar, só que não tinham uma barreira de tipo uma marca. Ó, você pode ir até aqui, sabe aquela barreira, famosa barreira? Ó, porque o felino esticava a mão na grade. Agora, de novo, se foi um vídeo de IA, me pegou, porque eu assisti o vídeo, eu perguntei se era IA, ela disse, não, isso é real, aconteceu na China. Pode ser que seja IA, mas mesmo assim, achei uma tremenda falha de segurança de não ter uma área, espaço, mas, como você falou, a gente não sabe a condição que o animal está, se ele está estressado, se ele está com fome, tem vários what if, né? E ele você fez certinho. E às vezes ele está se defendendo, na realidade. A gente não sabe, né? Você deve defender o território dele, você não sabe se ele está com filhotes. Como é que você ataca a pessoa? Não, pois é. Mas aí, assim, o time de segurança na época, né, ficou monitorando ele através das câmeras que a gente tem no site. A gente sabia os movimentos, ele se movimentava mais à noite, né, hábitos noturnos e tudo. Então, a gente implementou uma série de medidas para proteger as pessoas. Claro, né? Tá certíssimo. Mas a operação não parou. Assim, a gente conseguiu manter, né, e ele conseguiu... com todo mundo com segurança. E ele conseguiu sair depois naturalmente. Ai, que bom. Então, assim, depois de alguns dias, acho que foram 2 dias... ele conseguiu voltar naturalmente. E esse animal ele chegou a entrar em alguma área restrita? Eu digo que... Não, ele ficou somente na área da mata mesmo. Porque eu já passei por situações, eu posso falar, eu passei por situações que já tive animais peçonhentos, como fala, cobra, porque a gente está na natureza, gente, pelo amor de Deus, né? Até nas cidades também entram animais peçonhentos, não tem como evitar. Escorpião. Escorpião. Eu tive um caso de cobra, que sim, ela foi, a melhor parte foi que ela entrou numa cabine primária ou secundária de energia e ela, é aquele famoso reflexo nosso, o responsável pela segurança, que caiu energia. Virou um CMT. Tinha cavado energia e aí, tipo, não sei se foi a própria cobra que mexeu, ele foi lá na cabine secundária. Foi meter a mão lá, quando ele viu, tirou. Mas chegou a morder? Não chegou, por sorte. Mas era um animal peçonhento. E era uma cobra extremamente perigosa. Não lembro qual que era a raça dela, da cobra. Virou um CMT por quê? Sem energia no site para produzir. Tipo, o Haiti, caiu tudo, né? Ficou todo mundo lá de fora e o cara não ia meter a mão na cobra. Aí você tem que chamar quem? Polícia ambiental, bombeiros, que aí começa todo... Tem todos os órgãos, Ficou, juro por Deus, eu lembro até hoje, acho que ficou umas 3 a 4 horas e tinha coisa que se perdeu, teve material que se perdeu, porque não tinha gerador, mas para manter algumas coisas, mas não mantinha, naquela época, não mantinha tudo, entendeu? Muita coisa se perdeu, mas o que você cai no exemplo que você falou mais ou menos mas sabe o que é bacana, Fábio? A questão, depois da parece crise. Uma coisa simples, né? Você fala assim, mas só uma cobra. Mas parou a fábrica. Exatamente. Não, e o que eu ia falar é assim, o bacana depois da crise é a parte de registrar as lições aprendidas. E tornar post-mortem, né? Exatamente. E tornar isso um protocolo depois. Então, isso foi muito bacana, porque assim, esse animal silvestre que entrou, né, já era a segunda vez que o animal entrava, então, da primeira vez, o time não tinha tanta informação de que órgãos acionar, como que fazia, se ia tentar capturar, se ia tentar esperar ele sair naturalmente. Da segunda vez, que foi quando eu participei, né, do incidente, o time já estava mais... já sabia, porque tinha um protocolo já. Legal. Entendeu? Isso é muito legal. Isso é bacana, depois da crise, então, fazer, né, esses lessons learned e transformar isso em ações mesmo, né, em entregáveis que você depois, se passar de novo, você já sabe como fazer. Adorei o que você falou, porque é verdade. Porque realmente, tipo, quando acontece, para quem que liga na época? Lembra? Ligou no 90. Não é aqui. Eu lembro disso, a gente começou... Ligamos 190, polícia. Não é aqui. Ligou lembro, na polícia ambiental. Não é aqui também que a gente não recolhe animais. Liga para não sei o quê. Gente, tantas áreas para ligar. Aí teve gente que ligou até para o Jardim Botânico, não, é o... Aqui perto, o que faz... Instituto Butantan. Ligaram para o Instituto Butantan e falaram assim, não, a gente não recolhe animais, não é, gente? Caiu no que você falou. Mas, com certeza, no segundo, não aconteceu de novo, pelo menos até onde eu saí, mas aconteceu, olha só, você está correto.
E parece bobagem, né? Porque você imagina um felino de grande porte, como é que você faz? Você liga para quem? Who you call? Pois é. Depois que você já tem um protocolo, você já sabe exatamente os órgãos, já sabe, enfim, como reaccionar. E a segunda história? Não, a segunda história... eu pensei que eu ia esquecer, né? Eu pensei que você ia esquecer. Não, a segunda história, na realidade, foi no momento que eu estava suportando outra região, estava suportando o EMEA, porque meu pai tinha saído da empresa, enfim. Sim. Foi no ano passado. Agora eu estou me perdida no ano. Em 2025, que teve um conflito entre Irã e Israel. Então, para mim, na realidade, foi especialmente difícil e novidade, porque eu estava me adaptando a uma região, eu estava fazendo as duas ao mesmo tempo, né? Fiquei com o Latam e fiquei como suportando a outra região enquanto eles Estava repondo a posição, é isso aí mesmo. E aí, enquanto eu estava lá, surgiu todo esse conflito. E aí, né, liderança de CMTs, e como... O difícil, né, no momento foi... Eu não tinha conexão com as pessoas locais, né, das funções e tudo mais. Então, até você... Por mais que exista um processo estruturado, os CMTs estão criados, quem são as pessoas... Reunir as pessoas foi fácil. Mas depois, você entender o papel de cada um ali e as nuances da região, né? E restrições de um país com o outro. Então, isso para mim foi desafiador, mas foi um super aprendizado. Não, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Isso são realidades diferentes, Lu. Eu tive a oportunidade de ir recentemente, fui para Israel, fui para a Jordânia, fui na Palestina. Gente, é muito diferente a realidade que eles têm. Quem vive em Israel, eles têm... A gente, por exemplo, a gente convive com a violência doméstica aqui no Brasil, é muito comum o crime, e a gente está... Meio que a gente já se acostuma com o crime. A gente fica, toda hora tem uma notícia de alguém que é assaltado, leva um tiro, então a gente fala, Rio de Janeiro tem o pessoal com crime organizado no Rio de Janeiro, tráfico de drogas e tal. Aí você chega num país lá que você não acredita que, por exemplo, os pontos de ônibus tem bunkers. Mas como assim bunker, Fábio? Tem bunkers super concreto, bichinho concreto, porque toca a sirene, já vai pro bunker, do lado da assim, gente, tem bunkers do lado dos pontos de ônibus, estações, tudo tem bunkers, escolas. Todas as escolas têm bunkers. Você tá entendendo? Tipo, e aí toca os alarmes. Tem escolas lá que já construíram a escola, a construção é feita é um bunker. Então, eles não param de estudar. Eu fico... Para mim, não entra na minha cabeça. Peraí, como é que é? Você toca o alarme, as crianças nem precisam sair. Não, continua estudando. Não é motivo de... É uma outra realidade, é muito... É outra realidade. Então, o que você passou, e é um choque de realidades, né? Nossa, quando eles... É a mesma coisa, né? Quando os caras vêm aqui para o Rio de Janeiro, falam assim, meu amigo, você quer conhecer... Aí os caras, quando falam assim, você vai para Israel? Pô, é perigoso. Rapaz, eu sou do Brasil. Vocês não conhecem o Rio de Janeiro? Alguém já foi lá no Rio de Janeiro? Cada um tem sua realidade. Exato. Não, mas tá coisa. Agora eu vou pegar você aqui na parte final dessa nossa linda conversa. GR, que eu sei que você pegou GR por um bom tempo. Como é que foi cuidar de gerenciamento de risco com múltiplas transportadoras, operadores logísticos e as empresas de GR, literalmente, que são as gerenciadoras que monitoram caminhões, tudo? Na sua opinião, em pacote geral de GR, onde você acha que tem oportunidades para serem melhoradas, em geral? Não precisa ser... Se quiser específico, você pode ser também. Eu acho assim, na realidade da empresa que eu trabalho, assim, acho que a gente tem que ser bem específico, porque cada país, como eu cuido de América Latina, cada país tem as suas nuances, né? Então, sim, é verdade. O México, a gente tinha muito problema com roubo de carga. A Colômbia, a gente tomava mais cuidado para contaminação de carga, né? Para não contaminar a nossa carga. E o Brasil, a gente também tinha... a gente se protegia para a questão do roubo de carga. Mas, no Brasil, a gente já tem estabelecido um protocolo há alguns anos de GR, então a gente já tem barreiras que a gente coloca ao longo do processo, inclusive, né, desde o BID de transportadoras, a gente já coloca os nossos requisitos de GR para que todo mundo esteja a par do que, né, do que a gente precisa, sim. Exatamente, e até assim, questão de seguro, o que vai cobrir e tudo mais. Então, esse processo já está mais maduro no Brasil hoje para nós. Certo. No México, a gente estava trabalhando muito com escoltas. E, às vezes, fica naquela, o molho sai mais caro do que o peixe, né? A gente pagando escolta, às vezes armada,
e o frete caríssimo por conta disso, sendo que talvez a carga não fosse tão crítica, entendeu? Então, mas por conta da região que ia ser entregue, o cliente e tudo mais. Então, a gente estava trabalhando muito com escolta. Quando eu estive na função e estava gerenciando essa parte, a gente fez um projeto para mudar, para fazer mais monitoramento ativo, igual a gente faz no Brasil, né? Então, colocar mais requisitos para alguns transportadores, colocar as iscas camufladas, e a gente fez diversos testes. Assim, na primeira semana que a gente estava implementando o projeto, a gente teve 4 roubos de carga. Quase infartei. Achando que eu ia perder meu emprego, mas fiquei firme e deu certo. Na realidade, a gente começou colocando as iscas, né? Uma caixinha fora, dentro da carga. Sim. Mas aí eles iam lá, achavam, jogavam a isca fora e roubavam a carga. Aí depois a gente fez um projeto, né, junto com o time de qualidade, enfim, uma série de pessoas envolvidas para colocar dentro da caixa do produto. Não dentro do produto em si, obviamente, dentro da caixa. Então, aí a gente vai dificultando, né, para os indivíduos de má fé que querem roubar a carga, encontrar aquela isca. Então, teve roubo depois, mas a gente conseguiu recuperar. Isso que eu ia te falar, GR, você está acompanhando, eu também estou trazendo aqui a certificação TAPA para o Brasil através da DQS, que é um parceiro da TAPA Américas, porque eu vejo que tem muita dificuldade aqui quando a gente vai tratar de GR com as transportadoras, operadores logísticos. Quais são os critérios? Sabe, nada contra a GR, adoro o pessoal de GR, eles sempre estão aqui comigo conversando, mas eu vejo uma tremenda, como que eu posso falar? Um segue um critério, o outro segue outro critério, não existe uma padronização, não vejo isso. E, por exemplo, tive roubos e fico sabendo de roubos, como você também, a gente sempre compartilha no grupo da Bini e outros grupos que a gente faz parte, a gente sempre recebe as informações de roubo. Tem cada roubo de carga que a gente vê, Lu, que é impressionante, as falhas. Exato. Quando você falou de isca de carga, que vocês trabalharam com time de qualidade, de engenharia, para melhorar o processo, adorei. Isso. Aí você imagina, você faz um investimento desse que não é barato, você sabe disso também, que não é barato em algumas coisas. Aí, de repente, você descobre que você sofre um roubo de carga e a isca de carga estava na onde? Na mão do motorista. O que adiantou você... Sabe? Não faz sentido nenhum. Não faz. Aí você fala, gente, quem que faz um papel desse? Exatamente. E aí você vai ver a empresa GR, tudo, você fala assim, gente, quem que está gerenciando esse negócio? Mas aí, Fábio, eu acho assim, muito importante, de novo, e aí acho que eu estou sendo meio repetitiva nisso. Não, tá não. Mas você ter os parceiros de negócio alinhados com o objetivo, os riscos muito claros. Olha, se a gente for por esse caminho, o meu risco de roubo de carga é tanto. Então, assim, do tanto de produto que eu tenho, X% eu vou perder em roubo. Como que a gente pode fazer para mitigar isso? A gente vai investir isso aqui, para não perder isso aqui, né? O tal do loss prevention. Então, a gente trabalhar muito forte com os times, né, de transporte, enfim, os diversos times que são envolvidos no processo para explicar os riscos, né? E com números mesmo. Olha, o ano passado a gente teve tanto em roubo, a empresa do mesmo setor teve tanto em roubo. Como que a gente pode fazer para melhorar? Então, acho que isso é super importante. Os parceiros de GR, super importante você selecionar parceiros que também tenham valores similares ao seu e também que tem experiência no seu ramo. É diferente uma empresa de bens de consumo, uma empresa de tecnologia e, enfim... Farmacêutico, tem Exato. Vários. Então, até grãos, né? Hoje em dia, muito... Nossa, o que tem de defensivo agrícola, Exato. De agronegócio sofrendo com roubo de carga, tratores... Não, cigarro nem se fala, cigarro, né? Cigarro nem se fala, bebidas, né? Então, é diferente. É importante que seu parceiro de GR tenha conhecimento no seu ramo. Você vê isso no momento do bid, né? Quais clientes ele tem, que de benchmark ele pode te trazer para você aplicar no seu negócio. E aí, depois você vender isso internamente. Né? Como que você vai vender isso? Trazendo os benefícios. Olha, a gente vai mitigar tanto, né, com os seus dados históricos. Eu tive tanto de roubo, eu pretendo parar de ter. Ou, no meu caso, no México, a gente gastava tanto de escolta. Com esse projeto, a gente pretende gastar menos. A gente vai deixar as pessoas mais seguras, porque você expõe menos, né, o condutor, ou seja lá quem for, ao risco. Enfim, então tem uma série de coisas. A gente reduz a emissão de CO2, a gente capturou isso no México também, porque a gente, imagina, tinha carga com 2 carros. Nossa. Então, assim, o tanto de emissão que a gente, né, economizou. Enfim, tem uma série de benefícios que podem ser capturados. Agora, se você é uma empresa que você não tem nada para implementar, você já tem um custo, né, e ainda tem um monte de roubo de carga, então, de fato, você vai apresentar de início um incremento no custo, e aí você tem que entender se faz sentido para o seu negócio, se aquilo que você quer proteger faz sentido,
né? Se de fato o tempo de entrega para o seu cliente é importante, você consegue repor rápido se a sua carga for roubada, né? Qual é o seu prejuízo? É a sua imagem? Você quer seu produto no mercado paralelo? No nosso caso, a gente não queria, a gente, né, não quer o nosso produto no mercado paralelo. Depois eles estão vendendo produto vencido, como que você vai controlar isso? Né? Produto que ficou exposto a altas temperaturas, a gente perde o controle na cadeia supply chain quando um roubo acontece. Então, a gente tenta evitar ao máximo e mitigar isso desde o início. Foi bem bacana esse projeto do México. Diz uma coisa, vocês chegaram a padronizar empresas de, por exemplo, vocês têm eu acho que uma maioria das multinacionais tem vários provedores logísticos, contém seus subcontratados que são transportadoras, cross-dock, armazém. A empresa de GR, vocês chegaram a consolidar como uma empresa de GR única ou vocês deixam por conta de cada provedor logístico e se for transportadora definirem quais são as empresas de GR que podem prestar serviços para as cargas de vocês? Não, nós definimos a empresa de GR, o contrato é direto conosco. Ah, que legal. Exato. Algumas coisas ficam a cargo dos transportadores, né? E aí vai depender muito de cada país, como foi a negociação. Mas nós quem definimos a GR. Então, a gente que contrata. Escolta, você sabe que aqui no Brasil está vindo aí também a nova lei da segurança, né? Tem algumas inclusões e algumas mudanças interessantes, incluindo uma das principais alterações é aquela regra de que a partir de R$500 mil a carga tem que ter. Eu não quero falar besteira, depois o pessoal do SETCESP, da Semesp me corrige, SETCESP também. Acho que são 2 escoltas e 4 ou 4 agentes, alguma coisa do gênero, assim. Ou é uma escolta com 4 agentes, ou 2 escoltas com agentes, então tem algumas regras assim, para cargas acima de 500 mil. Isso vai impactar todos os embarcadores como um todo, eu imagino isso. E aí, a minha pergunta é, tirando essa parte que a gente não pode discutir lei, a gente vai discutir processo. Vocês, por acaso, vocês têm algum tipo de pool de selecionar essas empresas de escolta que prestam serviço para vocês também? Porque GR já adorei o que vocês fazem. Escolta também, porque escolta, você sabe, né? Tem muitas empresas de escolta que senão você fica lá na fila no fórum lá, você deixa um funcionário ou um preposto lá o dia inteiro para tanto processo trabalhista de empresas que não trabalham corretamente. Sim. Então, vocês também têm esse critériozinho de falar, gente, a gente avalia... A gente já tem as empresas homologadas. Legal, isso é bom. E aí, de acordo com a disponibilidade, com a rota, né, enfim, aí a gente chama um ou outro. Já tem todo o processo estabelecido com essas empresas que a gente tem contrato e tudo mais. Bom. Então, já está bem maduro nesse sentido, está bem bacana. Isso é muito bom. E vamos ver que eu quero agora contar com vocês, a sua turma, vocês, seus colegas, para a gente fazer... incrementar a certificação TAPA para aumentar ainda essa questão de GR, como a gente falou. Eu vejo casos, Lu, que uma empresa de GR monitora através de AI. Todo mundo quer falar só AI para mim, AI não funciona. Né? Faz o básico, eu sou daquele que fala, faz o básico bem feito que garanto que 95% dos problemas são resolvidos. Que é caso de, por exemplo, deixa lá com o AI ou o robô lá controlando o GPS. Daqui a pouco, 5 horas se passaram, o caminhão foi aberto, está parado, ninguém viu e foi roubado. Foi roubado. Acho que assim, é super importante ter definido bem o processo desse monitoramento ativo e ser de fato ativo, né? Porque muita gente fala, eu tenho GR, eu tenho aqui alguém que está olhando, mas na realidade tem só o registro do GPS depois, para você fazer uma análise onde foi o desvio, né? Isso não é um monitoramento ativo. Isso é enganação. Desculpa o termo. É enganação, gente. E aí eu acho que cada empresa tem que avaliar os benefícios, né? O custo-benefício. Vale a pena investir nisso porque eu quero proteger o meu produto, enfim, meu processo, ou não, porque também pagar por um serviço que não faça tanto sentido, né, é perda. Eu acho, e assim, no Brasil, pelo menos no que eu vi, tá, em bens de consumo, a gente estava muito avançado em relação a dispositivos, questão de sensores e tudo mais, né, nos tipos de alerta que a gente tem. O México, vou dar um exemplo, a Colômbia é uma outra situação, o México a gente não tem tanto essa tecnologia, não tem sensor de abertura de porta, não tem. É coisa, Brasil iniciou isso aí há 20, 25 anos atrás. É uma coisa assim, bem brasileira. Nem Estados Unidos
nem na Europa tem tantos sensores e alarmes ativos como a gente usa aqui. Exatamente. Acho que a gente foi se protegendo ao longo do tempo por conta dos incidentes, né? Mas, enfim, então também é uma questão de investimento, né, no setor. Quando eu vejo o pessoal falando para mim que teve um roubo de trailer lá na Europa, ele rasgou a lateral e levou a carga. Aqui no Brasil tem que rasgar, tem que ter solda, tem que ter maquita. Uma canivete, porque eles usam muito caminhão e a gente chama de siders. Eu falo, gente, vocês estão falando sério que vocês carregam carga tão cara na Insider? É comum. E o roubo acontece sempre, na maioria das vezes, num parking, né? Que eles falam nos parkings lá. Bem, isso aí é coisa. Agora, Lu, a gente está chegando na parte final dessa conversa maravilhosa que a gente está tendo. Lu, vou perguntar na lata. Conta uns 2 micos que você já passou na sua vida aqui nessa sua carreira de segurança, carreira maravilhosa da segurança, ou na própria carreira mesmo, pessoal de engenheira, de projetos, de tudo, de engenheiro de produção. O que a Lu pode falar? Gente, do que se possível até de post-mortem, lessons learned para o pessoal não tentar evitar na vida. Olha, eu acho que o que eu me lembro, assim, de cara, essa situação no México, que eu fui para lá na primeira semana de implementação do projeto, e enquanto eu estava lá, aconteceram 4 roubos. Eu acho que eu tremia, assim, a hora que eu tinha que falar para o meu chefe, que ia falar para a chefe dele, olha, mais um roubo. Aí eu respirava, mais um roubo. Eu estava dentro da sala do time da GR, né, na empresa que a gente contratava, e ele olhava assim para mim, mais um. E eu falava, meu Deus, eu sei que chegou uma hora que assim, já era noite, já estava depois do horário, eu falei, me dá uma cerveja. Tá tendo infarto. Eu não tô conseguindo. Mas enfim, aquela situação a gente resolveu, foi num momento de transição, e toda transição gera as inseguranças, então, quando eu fui propor para a gente sair disso. O importante é você ter resiliência, acho que essa frase. Exato. E agir rápido, né? Então, aconteceu, a gente, na sequência, já fez uma série de entrevistas para a gente entender se tinha algum vazamento interno de informação. Sim. A gente acabou trocando algumas pessoas, enfim, deu certo. Se era aquilo, se não era, a gente desconfiou, enfim. E também teve todo esse trabalho que eu comentei de colocar as iscas dentro do produto que melhorou, e aí, né, dificultou a vida de quem estava roubando a nossa carga, enfim. Então, esse foi assim que... Lessons learned. Mas, assim, toda transição tem um início tem um learning curve, né? Assim, você vai dar uma patinada no começo até a operação ficar redondinha. Claro que você tem que tentar fazer que esse período seja o menor possível para não impactar, né, o seu negócio. Mas foi um momento tenso, assim, e participar daquelas entrevistas, como eu era nova, né, na questão de GR, a gente contratou um entrevistador externo e tal, um investigador externo. As entrevistas eu achava que eu estava num filme, eu falava, meu Deus, acho que eu estou igual, sabe, numa sala com o FBI aqui. É muito comum isso no México. E assim, não, agora a gente sai da sala, deixa a pessoa sozinha um período para ele, né, ir com o gravador ali dentro, enfim. Então, foi bem assim, engraçado, interessante. Hoje eu dou risada, mas na época foi meio crítico. E o segundo mico que você já pode falar da outra? O segundo mico, eu não me levei nada. Nem assim. Na época que foi estagiário, não é possível. Estagiário afronta muito. Eu quando estagiário, aprontei tanto. Mas você tá com a memória muito boa. Eu sou muito bom de memória. Não, assim, eu acho que algumas situações onde eu ficava um pouco mais incomodada quando eu trabalhei em automobilística, né? Então, eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, tive a oportunidade de ir para a Eslováquia. E na Eslováquia era assim, eu estava aprendendo a falar alemão na época. Fui para a Eslováquia para ficar 2 meses no site lá de manufatura. E, assim, algumas pessoas deles falavam alemão, mas a maioria falava a língua local, eslovaco mesmo. Então, assim, eu tentando aprender alemão, alguns falavam um pouco. Então, foi uma situação meio, assim, algumas vezes embaraçosa, de mímica, de tentar, sabe? E, assim, um país totalmente diferente, né? Leste europeu, comida. Nossa, foi meio esquisito. Não, assim, McDonald's, a pessoa não falava a sua língua, assim, então... Sua língua não falava inglês, né? Então, nem o alemão. Eu falei, nossa, vai ser meio penoso. Mas acostuma, né? A gente se adapta. Acho que o importante é isso. O importante é ser resiliente, acho que essa é a palavra. Lu, de novo, muito obrigado por você estar aqui hoje. Obrigada. Parabéns pelo mês de vocês, que não é só esse mês, não é o dia, todo dia é o Dia das Mulheres. Vocês mostram pra gente que vocês são super capazes, vocês superam diversidades.
e vocês aprendem com elas. Que o que você falou aqui, compartilhou aqui, que a gente é um exemplo do que você passou e continua passando e continua superando. Obrigada. Então, gente, olha que maravilha. Uma mulher, mãe de 3 filhos, casada, trabalha numa multinacional, já fez várias viagens internacionais, aprendeu um monte de coisa e deu uma aula aqui pra gente. Então, Lu, obrigado por ter vindo aqui com a gente. Obrigada, foi uma honra. Obrigada por me convidar. Eu queria deixar um recado final. Claro. Acho que, assim, para as mulheres, é importante que a gente... assim... Vai ficar essa aqui, viu, gente? Eu não vou tirar, não. É importante que a gente apoie outras mulheres, né? E a gente tenha essa rede de conversas, de abertura, até mesmo de hobbies fora do trabalho com outras mulheres. Eu acho isso maravilhoso, assim. Eu tenho colegas de profissão que eu troco, assim, que livro que eu tô lendo e, enfim, livro, romance, sabe? Não necessariamente uma coisa relacionada ao trabalho. Ter pessoas que você admira, que você pode conversar e ter esse espaço aberto. Você aprende muito com isso, né? E, assim, emocionalmente é muito bom. Então, eu acho que isso vai fortalecendo cada vez mais as mulheres. Eu acho que no âmbito profissional também, ter pessoas que você admira, que você pode procurar, que você tem uma abertura e conversar e trocar uma ideia, né? Seja, olha, aconteceu essa situação no meu trabalho, o que já aconteceu com você? O que você recomenda? Me ajuda, assim, mostrar essa vulnerabilidade de alguma maneira, né? Você ter essas conexões, acho super importante para o crescimento, para a vida, para tudo. Com certeza. Estivemos aqui com a querida Luciana Pinelli. Obrigada. Obrigado você por ter vindo aqui de novo. Muito obrigado, gente. Pessoal do Bytes e Cargas, um beijo para vocês. Beijo, tchau. Tchau, tchau.